Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos o resumo do livro O Processo de Franz Kafka, este livro publicado em 1925, logo após a morte do escritor. Desde já eu convido a fazerem parte deste canal, por favor de inscreverem-se, de seguirem a página no Facebook e convidar mais pessoas para estarmos reunidos a debater vários temas filosóficos e não só. Por isso, vamos ao vídeo. Neste livro, O Processo, nós podemos encontrar vários elementos da filosofia existencial encontrados nos escritores como Albert Camus ou Soren Kierkegaard, principalmente na reflexão sobre a questão do absurdo. Por isso vocês podem imaginar como a literatura pode fazer um salto para a filosofia e estar sempre conectados na reflexão, mesmo que os elementos básicos não sejam de princípio filosóficos. Já fiz também algum resumo do livro de Franz Kafka, isto é, A Metamorfose, nesse livro, que o personagem principal é transformado no inseto. E também aí encontramos alguns elementos filosóficos, mas eu penso que ele aprofunda mais nesse livro o processo por encontrar a grande inspiração em si próprio, pois ele próprio é advogado de formação. Então tem em suas mãos muita coisa para escrever sobre os processos da advocacia, dos tribunais. E nesta obra começa da seguinte forma. Logo na primeira parte do livro nós podemos encontrar logo o primeiro absurdo. Primeiro é que alguém havia caluniado Joseph K. porque foi preso uma manhã sem que ele houvesse feito alguma coisa de mal. Logo já apresenta um absurdo. Como é que a pessoa vai ser condenada, vai ser presa sem saber o motivo dessa mesma condenação, o motivo desse mesmo processo? Essa mesma calúnia é que vai ocorrer ao longo de todo este livro, porque o personagem principal vai procurar saber o que realmente ele cometeu para ser condenado, para ser processado. E nessa busca da sua culpa, para poder se livrar deste mesmo problema, ele vai começar a corromper-se em vários passos, porque cada vez que ele vai aprofundar mais o seu processo, mais se afunda. Alguns elementos foram inspirados nos tribunais normais, mas neste tribunal são totalmente diferentes, porque a pessoa que vai ser levantada desse mesmo processo nem vai saber de que está a ser acusado. E os próprios advogados que vão querer defender essa mesma causa também não sabem de concreto o que vão defender. Eles vão investigando, e cada vez que eles vão investigando, mais profundo torna o processo. Pois se a pessoa não sabe de que está a ser condenado, como vai poder argumentar para se defender? É por isso que no primeiro ato deste mesmo processo, Joseph K. vai procurar defender-se deste processo, acusando o tribunal de ser um absurdo, de ser condenado ou ser processado com um crime que ele nem sabe o que ele fez de concreto, e dele ser inocente nesse mesmo processo, que esse tribunal é apenas mais uma fachada para poder transformar-se um completo inútil na sua própria existência, pois como vamos condenar alguém sem saber o crime? Mas, infelizmente, cada vez que ele argumentava a favor dele, condenava-se a si próprio. Joseph K. é um banqueiro e, como tal, ele precisa preservar a sua imagem perante a sociedade. Mas, contudo, ele vai aprender que, dentro deste mesmo tribunal, todo mundo que vive quase no bairro trabalha para esse mesmo tribunal. E nessa onda de ir e vir na busca das suas soluções, ele vai começar a encontrar várias pessoas que sabem do seu caso melhor dele próprio. Pois essas pessoas que trabalham no tribunal tinham algumas informações privilegiadas e que procuram transmitir a capa, mas que ele próprio começa a interrogar-se do andamento do mesmo processo. Nessa altura que abriram esse mesmo processo, ele tinha 30 anos. E o processo vai desenrolar ao longo do tempo, quando ele e o seu tio vão buscar um advogado para poder defender a sua própria causa, onde ele transmite uma certa lucidez sobre o próprio caso, mas o advogado vai buscar alguns elementos para procurar defender e escrever um requerimento para o tribunal. Mas, vendo que não estava a dar em nada, ele vai querer dispensar o advogado. Ele encontra também um outro cliente deste mesmo advogado, que tem mais outros 5 advogados, também não sabe qual foi a causa da sua própria condenação, do seu próprio processo. E isso, ao longo do tempo, vai desgastando o próprio personagem. Pois é absurdo nós tentarmos compreender de qual é o crime que a pessoa comete nesta mesma obra. Não temos a noção de como este processo
iria proceder, ou iria terminar, ou seria condenado, ou seria declarado inocente, ou é um pouco o processo em suspenso. E todos esses elementos básicos na obra de Franz Kafka, nós vamos ver que tem uma breve relação com a própria existência humana. E essa versão do livro que eu li tem mais de 10 capítulos, por foi acrescentar alguns outros capítulos, que estavam como rascunho da própria obra. E esses rascunhos também acrescentam alguns factos da vida de Joseph K, que estavam incompletos na obra original, que foi publicada em 1925, pois é o editor que publicou e organizou da sua melhor forma. Mas alguns estudos foram feitos e acrescentaram outras páginas para tentar dar mais solidez nessa mesma obra. E quero aqui alertar como essa obra é de uma tal importância que nós podemos usá-la até para poder criticar a própria burocracia judicial, ou a própria sociedade na sua organização, e como condena as pessoas de uma certa forma seletiva, e que algumas pessoas são levadas ao tribunal, algumas pessoas são condenadas a viver sem que eles pedissem, sem que eles autorizassem alguma coisa a serem feitas em seu nome. E que a pessoa em si vai declarar sempre inocente. E nesta obra, os elementos apresentados para poderem fechar o círculo deste mesmo processo é um pouco assustador e agoniante, porque a pessoa, quando começa a ler o livro, quer descobrir como será o final deste mesmo processo. Como Kafka apresenta sempre a questão da inutilidade, a questão do absurdo, como a existência da própria vida se vai desfazendo pelo ar. Então, o desfecho, virão descobrir o desfecho é trágico deste mesmo processo e que traz algumas interrogações, mas essa pessoa termina desse jeito por quê? Será que a inocência dele foi comprovada ou tem culpa neste mesmo processo? Se eu vou ser condenado por um crime que eu nem sei, tá logo sou inocente. E se o juiz perguntar, és inocente de quê? Qual é a resposta que darás? E aqui encontramos a grande questão desta mesma obra. De que nós somos inocentes? Será que a nossa inocência é provada a cada dia que a gente vive e acorda? Será que não somos culpados de algum crime que a gente nem sabe que cometeu? Que o que a gente pensou que foi boa coisa? Ou tivemos boas intenções, mas no fim de tudo aquilo correu mal? Os elementos que ele mais critica nesta obra são a questão da burocracia, como o processo pode corromper a pessoa, como esses elementos apresentados nesta obra podem sintetizar muito da nossa sociedade moderna, e que a corrupção começa de um lado e pode terminar do outro. Nós podemos ser justos, mas ao tentar descobrir algumas coisas sobre a nossa própria vida, nosso mesmo processo, nós podemos corromper as pessoas, levar para o nosso lado para ter mais informações privilegiadas de alguns factos. Como esse livro pode nos ajudar a refletir sobre as questões existenciais dentro da própria filosofia? Nós podemos pegar alguns elementos básicos sobre a questão do absurdo, a questão da existência de uma sociedade burocrática, outra, a questão de uma sociedade que corrompe seus próprios princípios, de não declarar as suas próprias intenções nas leis, e essas leis são obscuras dentro da sociedade para as pessoas, para os juízes, para os advogados, e a pessoa não tem força de poder defender-se das mesmas acusações. E esses processos injustos que as pessoas recebem na sua própria vida, tanto no trabalho, na escola, na sociedade, e tem aquele choque com a realidade, que quando algumas pessoas são perseguidas por pertencer a alguma religião, ou quando a religião acusa certas pessoas de cometer um crime dentro daquela religião que você nem conhece de concreto. Convido-vos a fazer a leitura deste livro, O Processo, e também do livro A Metamorfose. São dois livros bons para começarmos a entrar um pouco na literatura, ou diferente das nossas áreas de formação. Podem ter alguns elementos que nós possamos usar para a nossa própria humanidade, nossa própria existência. É isso que faz os bons escritores da humanidade. Procuram transmitir sempre da sua forma como a sociedade vai se desenvolver, como a humanidade se descobre cada vez mais. E, por favor, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Daqui é o Jovete. Muito obrigado.